Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, como foram de feriadinho? Tudo certo? A gente teria uma live ontem, mas por conta do feriado, a gente postergou para hoje, né? Então vamos ter live hoje e amanhã, fechado? Então nós vamos hoje falar sobre partes e peças, que é um assunto muito bacana, muito procurado por vocês também. O Alexandre Cruz, que é nosso diretor de partes e peças, vai falar sobre esse departamento, vai contar um pouco da história e tudo mais. E logo após, depois dos nossos 15 minutos rapidinhos de conversa, entra o Matheus Lemes, que vai falar sobre serviço. Então ele vai dar um panorama aí de como é o nosso serviço, como é a nossa carteira de serviço, as parcerias que a gente pode fazer com vocês também. Então, vamos ver aí, já tá na hora. Entrei um pouquinho antes, como sempre, só para dar um oizinho. Ah, e uma coisa que eu queria pedir para vocês. Vocês podiam fazer pra gente. A gente tem um campo lá no Instagram, tem um dos destaques, é Por que a Treine? Lá tem um vídeo só do Afonso Nigro, que comprou um produto nosso e falou por que ele escolheu a Treine. Na verdade, dando uma explicação, ele teve até um problema e tudo mais, e foi resolvido. E deu o depoimento dele lá. Vocês também podiam fazer esse tipo de vídeo pra gente, né? Fazer lá durante uma instalação ou quando vocês estiverem abrindo algum produto, explicando por que a Treine. Porque vocês gostam de trabalhar com a marca, algo de instalação, não sei. Usem a criatividade. Combinado? Podem postar no stories de vocês, marcar a gente, ou se quiser mandar por direct pra gente também um videozinho. Pode ser um videozinho curtinho, 15, 20 segundos, só explicando o porquê da Treine. Beleza? Aproveitando também, o Noda acabou de falar ali nos comentários. Coloca o aviãozinho aqui, clica no aviãozinho e chama o pessoal geral aí para nossa live, que hoje os assuntos estão muito bacanas. Vou procurar aqui o Alexandre Cruz agora, que ele vai ser o nosso convidado, primeiro convidado. Aqui, tô aguardando você entrar, hein? Olá! Olá, Clarissa, bem? Olá, Tudo bem, e pessoal. você? Tudo ótimo. Ah, que bom. Seja bem-vindo aqui Ah, às nossas obrigado, lives. obrigado. Escuta bem? Tudo certinho, conseguimos te escutar, conseguimos te ver. Pessoal, caso alguém tenha algum problema em ouvir, nos fala aqui que a gente dá alguma mexidinha, mas a princípio tá tudo ok, Ale. Tá ótimo, então. Ó, a turma toda entrando, que legal. Vamos dar mais um tempinho. Exato, temos aí quase 100 pessoas conectadas. É, muito legal. E aí, Ale, lavando bastante a mão, passando muito álcool em gel? Sempre, né? Ah, é Proteção, preciso hoje em dia, sempre. né? É Hoje mais em um dia que é não, preciso. não, não vê a hora de acabar, mas estamos aqui, né? Certo? É, não, é verdade. Esse momento é preciso, né? Da gente estar um pouco mais atento. É verdade, é verdade. E até enquanto que a turma entra, né, comentar um pouco, não sou especialista aí, aliás, todos somos agora especialistas no coronavírus, né, porque diante de Exato. tanta informação, e comentar um pouco para a turma, porque tem tido uma demanda forte até em relação ao coach no coronavírus, a como fazer, o que fazer dentro de casa, desse período que a gente está num período de reclusão, né? E eu comentaria aqui que a gente deveria de fazer o que a gente se sentir bem, porque acho que é muito mais o próprio psicológico nesse momento do que alguma. Não que as indicações, as orientações não sejam boas, mas acho que vale muito mais a gente trabalhar no nosso lado psicológico dentro desse negócio. E a gente vê muita informação em relação a quantidade de casos, muita notícia que acaba sendo notícia verdadeira, sim, mas que ela não nos empolgam, né? Mas tem um Mais outro lado. pesadas, né? Exatamente. Tem um lado que é o lado que tem muitas vitórias nesse período aí, tem muitas conquistas, Exato. né? Eu, É particularmente, eu verdade. tenho dois amigos que eles acabaram dando positivo, inclusive, e já estão curados. Então, eles já saíram do hospital, eles já estão numa situação, agora num período de isolamento, daqueles 14 dias que se pede, mas já estão em casa, inclusive.
E tem um caso Ai, muito coisa boa. legal, eu tenho uma cunhada que ela é enfermeira e é na Casa de Saúde de Santos, e ela comentou na segunda-feira até, só para descontrair, mas e é verdadeiro, eles estavam com um paciente já há algumas semanas, é uma pessoa obesa, hipertensa, diabética e estava tratando de Hum. câncer. E ela acabou contraindo o coronavírus. Você imagina assim, tinha tudo para não dar bem, né? Grupo E de risco total, né? total, imagina como estava a situação. E na segunda-feira foi curada do coronavírus. Ai, que Ela ainda está legal. muito legal, ela ainda está no hospital, ela deve sair no final de semana. O tratamento dela do câncer também está bem equilibrado. E teve até, eu recebi um vídeo, teve até que os médicos e enfermeiros fazem, de passar aquele corredor e a pessoa no meio, Ai, todo mundo legal. comemorando, bem emocionante. Nossa, Então, a gente vê alguns momentos, situações de conquistas que são bem interessantes, são bem importantes para a gente no dia a dia. Eu achei bem interessante mesmo. Deve ter vários outros casos, né? E a gente escuta falar pouco. E a exato. gente, O né, pessoal deveria. acaba se fixando mais nas mortes e tudo mais, né? Talvez se a gente se fixar nas curas, a coisa fique um pouco mais leve, Exatamente, né? exatamente. Exato. Até porque tem algumas discussões falando esse período de reclusão, que ele é global, né? Alguns países Sim. mais, outros menos, mas o latino, dizem que o latino é o que mais está sofrendo, né? E principalmente o brasileiro, porque a nossa cultura nos leva, nós somos pessoas de contato. A gente É, não se limita a um abraço, cumprimento beijo, né? exato. Beijo discute-se dois, três, dependendo da região. É, A gente acaba para a gente não se satisfaz com um aperto de mão, né? Então, exato. e a gente está sentindo falta. A verdade é É essa, mas verdade. logo vai passar. Vai passar. Essa é a certeza que a gente tem, né? Que a gente É está verdade. num período aqui, mas que já vai passar a curva, a gente já está conseguindo segurar a curva e com certeza logo vai passar e a gente vai poder só ter história para contar depois, né? Exatamente. Vamos O... entrar no assunto, então? Vamos lá, porque tem eu e o Matheus, e aí você tem um desafio para limitar o nosso tempo aqui, então a gente já sabe disso. Já vou ficar, já Exatamente. estou olhando aqui para o relógio, já estou cronometrando aqui. É verdade, é verdade. Mas vamos lá. Então, você vai falar de partes e peças para a gente, né? Conta um pouquinho da história para a gente. Exatamente, Clarissa. Primeiro, agradecer o pessoal, continua entrando, legal, turma, obrigado por estar Exato. conectando e dedicar o tempo de vocês a nós. O departamento de partes e peças na Trene, agora falando do departamento em si, ele não é novo, ele existe já há um pouco mais de 20 anos, e o foco dele no início ele era muito voltado para peças Trene. Foi daí que surgiu toda a origem. O que acontece é que as peças treine por si só, elas acabam não nos permitindo uma base de crescimento que a gente estava planejando, estava se projetando. Principalmente porque os equipamentos da Treine têm uma taxa de falha muito baixa. E aí a Treine, ao longo desse período, ela veio se movendo a aumentar o seu portfólio, peças que a gente chama de multimarcas, que são peças de mercado, peças não Treine. E nos últimos anos a gente acabou investindo mais fortemente, determinamos o departamento de desenvolvimento de portfólio, e a Treine, sim, está no mercado. Algumas pessoas devem estar surpresas, mas a gente está no mercado para fornecer peças para o segmento de ar-condicionado e refrigeração. Então, nós temos hoje 3 lojas no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e na Bahia. E, além disso, nós temos em vários estados do Brasil uma equipe de vendas que, na verdade, eles atuam mais como consultores, porque o formato da Treine de atender esse segmento de peças é muito mais voltado a uma consultoria para os nossos clientes. A gente não quer simplesmente vender determinada peça, a gente quer Entregar a trabalhar peça, né? exatamente, ver a melhor solução. Às vezes, um compressor,
você tem uma similaridade para aquele compressor, a aplicação exatamente está correta ou não. Então, isso é algo que a gente tem trabalhado e tem dado muito certo. E A a gente gente está trabalha com produtos homologados, né, Ale? A gente não todos, tem. a Trane ela é muito rigorosa nessas suas parcerias, então, e ela passa por todo um processo de homologação. Então, o que a gente tem hoje são produtos de muito boa qualidade, com preços competitivos. E aí, dentro desse portfólio, eu posso citar para vocês compressores de diversos fabricantes, e inclusive a gente tem um bom volume de compressores para fornecimento no mercado que nem se aplica em equipamentos da Trane. A gente tem, sim, a parte de tubos de cobre, tanto rígido quanto flexível. A gente tem também a parte de serpentinas. A gente pode fabricar serpentinas para equipamentos diversos do mercado, não só equipamentos Trane também. É um outro mercado bem significativo. Bombas de drenagem de água, a gente acaba utilizando bomba da Aspen, que tem baixo nível de ruído, válvulas de uma forma geral, filtros, algumas unidades condensadoras a gente também acaba fornecendo. Então, assim, isso é um pouco do que nós temos hoje no nosso portfólio que a gente pode atender essa demanda de mercado. A gente está subindo, né, Clarissa, os dados de contato também da nossa equipe do Brasil, Isso, né? isso. Eu ia comentar que agora, com certeza, já no nosso feed, já tem ali as informações, tem um videozinho falando de alguns equipamentos e tudo mais, e no final tem os dados de contato. Então, mostra ali as lojas que a gente tem e as formas de contato em cada região. Então, você pode, a pessoa que precisar de uma peça, né, Ale, pode falar com qualquer um dos e-mails que tem lá, dos telefones que tem lá, que vai ser direcionado para a pessoa da sua região, né? Exatamente. E tem um item específico que é a Trane Brasil, porque nos Estados Unidos, na verdade, já existe há um bom tempo, e não é uma coincidência, é uma coincidência, não é uma oportunidade pela própria situação, né? E que no final acaba sendo, que a gente tem uma linha de produtos para tratamento da purificação do ar. E são equipamentos que se pode instalar em produtos de ar-condicionado ou no próprio ambiente. Tem diversos tamanhos, diversos modelos, desde para utilizar dentro do próprio carro, para uma área pequena, um quarto, até grandes ambientes. E são produtos fabricados nos Estados Unidos, são homologados, certificados, e produz um resultado, uma eficiência muito forte na linha de vírus, de uma forma geral, vírus e bactérias. Então, Bactérias, né? a gente está falando de certificação, e ele hoje já atua 99,9% em relação ao H1N1. A gente até acabei anotando um pouco, né? O vírus de influenza, salmonela, bactéria de tuberculose, legionela. E nesse momento, deve vir a pergunta em relação ao coronavírus, ele ainda não está homologado para se medir toda a eficácia, até porque o processo de homologação, processo sério de homologação, ele dura em torno de 6 meses, e aí a gente lembra um pouquinho, volta um pouquinho quando iniciou a pandemia no mundo, foi no final do ano passado. Então, Exato. e esse processo ele passa por mais de 3.000 amostras. Então, os laboratórios que homologam, de uma certa forma, eles estão voltados a trabalhar na vacina, que o mundo está voltado para encontrar uma vacina para esse vírus, mas ele está no processo de homologação e existe uma boa expectativa nossa de que ele tenha uma eficácia bem positiva sobre o coronavírus, até porque ele pertence à mesma família de alguns vírus, no qual o equipamento é muito forte para a eliminação Eficaz, né? desse vírus. Exatamente. Boa. E a Então, gente já tem esse produto, caso o pessoal precise? esse produto o lote, a gente esgotou do que tinha aqui no mercado. O lote, está vindo um grande lote, alguns grandes lotes, eles devem estar na nossa mão até o final da próxima semana, e porque a nossa fábrica que produz esses produtos, ela estava muito voltada para o mercado dos Estados Unidos, que foi o grande
vamos falar assim, que atingido por todo esse processo, e eles acabaram distribuindo muito lá. A fábrica está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem isolamento dos funcionários, não entra, não sai ninguém da planta, e muito voltado para atender toda essa demanda de mercado. Inclusive, ela fornece para a própria China. O grande mercado dessa empresa americana é fornecer para a China o produto em si. E está chegando para a gente até o final da próxima semana, mas a gente já pode atender e tem preço, tem todo... Cotação, né? Toda a informação, tem material técnico também, e é muito interessante, principalmente porque o assunto do coronavírus ele deve finalizar, em algum momento a gente imagina que acaba, mas tem um lado de tratar da qualidade do nosso ar, o ar que a gente respira. Então, ele De qualquer causa forma, né? Exatamente. Então, ele é muito interessante com relação a isso. E eu só Bacana. queria... Tem mais 2 minutinhos, Clarissa? Temos aqui? Vamos aí. Tá bom. Então, falando de produtos em si, pedir para a turma tomar um pouco mais de cuidado, porque, assim, a gente percebe da turma que está entrando, tem pessoas de venda de equipamentos, pessoas de instalação, de manutenção, tem de todos os segmentos, né? E a gente percebe, principalmente em relação a fluido refrigerante, tem muita marca de fluido refrigerante no mercado, principalmente no Brasil. A Trane só trabalha com produtos homologados e tomar um pouco mais de cuidado, porque a gente, por experiência, a gente tem visto que tem muitos fluidos refrigerantes que não têm uma eficácia adequada e alguns levam a alguns riscos para a própria saúde. A gente já recebeu, ou muitos devem ter recebido já, de explosão em alguma instalação e em alguns casos já chegou a levar até a óbito. Então, a Trane não fala que os produtos não homologados não são bons, mas ela garante o que ela homologa. E aí eu peço para a turma tomar um pouco mais de cuidado com isso. E o mesmo em relação a tubos de cobre. A Trane tem tubo de cobre no nosso fornecimento. O nosso tubo de cobre é um dos mais leves do mercado. Isso traz um ganho, principalmente quando a gente faz a relação de custo-benefício. E tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente faz uma instalação, né, a gente está assinando aquilo. E pode não parecer, mas se não está bem feito, uma hora aparece. E ainda mais esse mercado tão competitivo que a gente vive, porque o mercado ele já vinha de uma forma mais exigente, que é bom, quando a gente pensa lá da qualidade. O difícil, eu diria, é manter o balanço de qualidade com custo, né? E a gente sabe disso, que eles trabalham muito ali próximo. E o mercado já vem exigindo bastante, e a gente acredita que na mudança, quando acabar o assunto da pandemia, na retomada de mercado, ele deve vir ainda mais exigente, por uma necessidade financeira e a outra de se fazer o que tem que fazer. Então, é muito importante, né? Isso. Exatamente. É muito importante em relação a esses 2 alertas que a gente tem percebido muito e que eu digo ao nosso pessoal de suporte, né? Eu acho que é bem válido, né, tomar um pouco mais de atenção, principalmente com esses 2 itens que a gente percebe que no mercado a gente tem tido algumas dificuldades de atendimento por conta disso. Então, às vezes, tem que fazer um balanço. Você tem que ver o que nem sempre... É a mesma coisa do que o combustível para o seu veículo, né? Você está dentro de uma média de valor e aí você acha aquele posto que está 20% mais barato, né? Uma coisa tem, né? Não tem... Meu pai me ensinou que não tem milagre, né? Então, alguma coisa tem que desconfiar. Você, de fato, tem que tomar um pouquinho mais de atenção com relação a isso. Exato. E da minha parte é isso. Tem dois mais dois, Clarice. Um deles é... Últimos 2. Por favor. Um deles é em relação... Não, vamos aí, o papo tá bom. Tá bom. Um deles é em relação eu não sei se a turma toda no nosso segmento, né, ela se deu conta, mas da importância, né, das nossas atividades, né, e é mais um item que bem relevante, mas nós estamos
a nossa atividade tem ajudado a salvar vidas. A Exato, é gente, verdade. aquele compressor que a gente entrega para um supermercado, o próprio ar-condicionado do supermercado, o hospital, no qual tem todo uma prioridade. O Matheus vai falar na sequência das manutenções, porque quando eu falo Exato. da, da, da taxa de falha dos nossos equipamentos, requer sim uma manutenção adequada para Frequente, isso, né? frequente. Você tem alguns procedimentos que você deve seguir. O PMOC está aí para todo mundo, e edifício comercial, tem que tomar um pouco de cuidado. E nós, esse grupo que está conectado, nós somos responsáveis por ajudar a salvar vidas. E digo mais, Exato. quando a gente fala em data center, no qual a gente tem equipamentos também, tem manutenção, aquele processo que normalmente muitas pessoas fazem, que é pagar uma conta pela internet, do banco, tem todo um banco de servidor por trás, tem todo um processo por trás. E as próprias empresas, provedores de internet, né? Eu não quero nem comentar, mas imagina se hoje para a internet. Como, Acabou, né? imagina, ia ficar Não tem como, uma é loucura. verdade. E lá É tem verdade. ar-condicionado. Se o ar-condicionado parar, você não consegue operar. Então, o Exato. nosso segmento ele tem toda uma importância, né? E as pessoas que estão conectadas, né? É muito importante saber, né? Às vezes a gente não lembra, a gente está tão inserido no dia a dia, na nossa atividade, né? E não percebe quão importante é. A sua E, função é, né? exatamente. E, por último, a Treine, até em função dessa que eu comentei de taxa de falha, que são baixas e tudo, e a gente vai prevendo estoques, a gente tem um giro que muitas vezes de peças, muitas vezes nos leva a ter um volume maior do que o próprio necessário para o negócio no nosso estoque hoje. E eu gostaria de lançar uma campanha para quem estiver conectado e entrar em contato com a nossa equipe do comercial, que a gente está concedendo 10% de desconto para essa lista desses produtos nos próximos 10 dias ou enquanto durar o estoque. Eu poderia falar de alguns produtos, mas a lista ela é extensa, acho que vale a pena o contato direto com a nossa equipe. Tem de tudo, tem compressores, tem disjuntor, tem cabo PP, tem, imagina, Ah, filtro, fluido, tem uma série de coisas. E aí a gente trabalha em cima dessa, a gente já trabalhou em cima dessa lista, permite a gente, porque na verdade é você fazer um giro, a gente tem uma permissão da corporação para isso, e exato. 10% de desconto nos próximos 10 dias e está valendo a partir de amanhã. Poxa, valeu, Ale. Então, pessoal, fica esperto. Nos próximos 10 dias, quem entrar em contato com a nossa área ali, com os contatos que a gente colocou no feed de notícias, pedindo orçamento e tudo mais, vai ter 10% de desconto em alguns produtos, que são esses produtos que o Ale comentou que a gente tem está com um estoque um pouco mais alto, mas são 10% de desconto, né? Então, entre em contato com o pessoal, peça seu orçamento, veja se o produto que você está precisando nesse momento, uma dessas está nessa lista, possivelmente vai estar, né? Então, é o que a gente fala, é todo mundo se ajudando, né, Ale? É Então, a isso gente mesmo. ajuda o pessoal com informação, agora conseguimos aí 10% de desconto, e, poxa, né, no final da conta ali, com certeza faz a diferença também, né? É verdade. E pedir Ah, desculpa pelo avançado da hora, né? Agradecer a todos, porque isso. está dedicando tempo, né? A gente é uma oportunidade enorme para mim. Obrigado, Clarissa. E vamos passar para o Imagina. Matheus. Então vamos. Ale, muito obrigada aí pelo seu depoimento, pela sua explicação. Se o pessoal tiver qualquer dúvida, manda para a gente por direct, manda em alguma forma das nossas redes sociais que a gente vai respondendo. O Ale, como as outras pessoas, também está aí super disposto a responder as suas dúvidas. E entre em Exato. contato com o nosso time de vendas, porque a gente tem 10% de desconto nos próximos 10 dias. Então, vamos aproveitar esse desconto. Ale, brigadão, boa noite aí para Obrigado. você. E eu vou Tá, chamar o Matheus agora. tá Um bom. abraço. Continua conectado. Obrigado, gente. Tchau, Ah, tchau. obrigada. Tchau. Vou colocar agora o Matheus. Matheus, você está aí já? Espero que sim, hein? Matheus está ansioso para falar, gente. Vamos lá, estou chamando o Matheus já.
Olá, Matheus. Oi, Clarissa, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo tranquilo aqui. E aí, Então, como estão as coisas? estreando nesse mundo novo, nessa loucura de internet, falar em público, como eu estava falando, não, eu não tenho problema, sou acostumado, mas aqui na frente da câmera é super estranho não ter ninguém na frente, mas tem um monte de gente vivendo isso hoje em dia. Em É primeiro tipo lugar, que eu queria. você aqui, ó. Estamos juntos. Tá bom, beleza. Primeira coisa que eu queria era agradecer todos os profissionais dessa área que seguem trabalhando como os profissionais de saúde. A gente recentemente recebeu o reconhecimento da Anvisa como indústria crítica que deve seguir trabalhando, que deve seguir funcionando. Uma coisa legal que a gente pode dividir com vocês é não só esse reconhecimento da Anvisa, mas dividir também a carta da Brava que a gente usa para todos os nossos técnicos, para eles, para os técnicos e os profissionais de chão de fábrica, os que não pararam de trabalhar, para que eles carregam isso com eles e se alguma fiscalização para, a gente tem essa carta, esse documento com a gente. Depois da live, a Clarissa vai distribuir isso para nossa lista de contatos para e-mail, a gente tinha combinado isso. Certo, Clarissa? Isso mesmo. A gente vai colocar, vou mandar para os e-mails que eu tenho cadastrado na Uhum. nossa base. E a gente vai colocar no nosso site também 2 links ali para vocês poderem acessar essas cartas, que são materiais oficiais, né, Matheus? Uhum. E já que a gente precisa, né, que é uma atividade que é necessária, que foi reconhecida como necessária, vocês podem ter essas cartas com vocês, até para justificar o porquê vocês estão indo fazer o trabalho, né? Um, um outro ponto também com relação a tudo isso que a gente está vivendo, todo esse período de contingenciamento que a gente vive, todo mundo na internet hoje tenta dividir um pouco do que sabe, do que conhece, com a maior boa vontade do mundo, tentando dar informação, dividir as melhores práticas, explicar como teve sucesso, como cresceu, o que está fazendo, o que o outro pode fazer. E a primeira coisa que eu queria dividir a segunda coisa que eu queria dividir hoje com vocês, uma coisa que eu aprendi na vida e em todas as oportunidades que a vida me deu, que negócios, gerenciar, liderança, não é uma ciência. Isso, negócio, gerenciamento, liderança, isso é arte. Então, por mais que a gente tenha as dezenas, centenas de recomendações, como a gente combina, como cada um de nós junta tudo isso e aplica na prática, na sua realidade, depende muito do aspecto da criatividade, da inovação, do seu ponto de vista, da sua análise, da sua realidade. Então, a primeira coisa uma coisa que nunca pode sair da nossa cabeça é isso. Então, cada vez mais a gente vai escutar e ser bombardeado de informação, e nesse bombardeio todo, a gente precisa conseguir desenhar a nossa tela, desenhar o nosso cenário, e nesse desenho fazer uma história bonita do nossa liderança, do nosso gerenciamento, do nosso negócio. E fazendo coro a tudo isso e tentando contribuir com tudo isso, o que a Treine está fazendo, ela está abrindo a sua plataforma de cursos. Então, os cursos online que a Treine dá para todos os seus funcionários tem centenas de português que vão desde liderança, aspecto de contabilidade, demonstração financeira, noção de finanças, como que funciona Big Data, para que a gente coleta dado, informação, pensar estrategicamente como gerente, como gerenciar pessoas, como lidar com funcionários que tem que são mais difíceis. Tudo isso a gente está dividindo com vocês e a Clarissa e o Thiago vão estar trabalhando com esse grupo que tá aqui na disponibilização desses cursos semana a semana para todos vocês. Isso, até dando um complemento aí que o Matheus falou dos cursos, a gente está trabalhando nessa plataforma, a gente já lançou, mas ainda falta subir alguns cursos e tudo mais, mas a gente vai fazer o lançamento dessa plataforma em breve. Eu combinei com o Thiago que semana que vem a gente vai fazer uma live específica sobre essa plataforma, na nossa próxima live da semana que vem,
E aí a gente vai falar sobre tudo, como faz para entrar e tudo mais. Então aguardem que teremos novidades em breve. Com relação ao plano de serviços, o que mais a gente está fazendo, durante esse período de crise, alguns clientes pedem para parar, e um ponto de atenção importante para todos os clientes é equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos, quando eles ficam muito tempo parados, eles eventualmente dão algum tipo de defeito ou param na partida. Então, é importante, a gente tem dito, a recomendação, tem repetido a recomendação das fábricas, do nosso suporte técnico, que a cada 15 dias a gente precisa que os equipamentos sejam ligados por 1 hora, por 2 horas. Tem alguns equipamentos que precisam de um tempo maior, como o VRF, para serem ligados antes desse teste de 1 hora. Então, é importante ter cuidado com os equipamentos. Um outro aspecto desse tempo de contingenciamento com relação à hibernação dos equipamentos é a realização que está trazendo grande oportunidade para a nossa área de serviço e pode trazer grande oportunidade para vocês, são as manutenções corretivas que os clientes normalmente não fazem no tempo que eles estão precisando do ar-condicionado funcionando. Então, nessa hora que tudo parou, que tudo deu esse intervalo, a gente pode entrar com essa oportunidade também. Então, um outro aspecto importantíssimo, Clarissa, que está fazendo também muita diferença nos negócios nesses dias, e a gente pode fazer parceria com vocês nesse sentido, é o aspecto da locação de equipamentos. Então, a Trane tem uma frota gigante de locação de equipamentos, todos os tipos de equipamento, torres de resfriamento, bombas, chillers, VRF, mini split, equipamentos unitários, splitão, aquilo que você precisar, desde um evento até um hospital de campanha que a gente está suportando nesses tempos, nós temos toda a capacidade e disponibilidade de prover essa solução temporária para vocês. Nós somos líder em alguns mercados. A gente começou no Brasil há alguns anos e está promovendo uma rampa forte de crescimento nessas locações de equipamento e fazendo bastante parceria com empresas como a sua, que está aí hoje nos assistindo. E um último aspecto que tem sido muito importante, um último aspecto que tem ajudado a gente a ganhar dinheiro nesse período é o aspecto da economia de energia. Então, com relação à economia de energia, a Trane desenvolveu uma plataforma de serviços inteligentes nos últimos anos e hoje, tudo que se conecta no mundo do ar-condicionado, a gente pode colocar numa plataforma na internet que chama Centro de Comando. E no Centro de Comando, a gente tem acesso, cada um de vocês pode ter acesso remoto no seu celular para todos os seus clientes que estiverem conectados. Ponto importante. Nós não cobramos pela conexão. E a gente está dando, nesse período de contingenciamento, nesse período de crise, a gente está dando 3 meses de serviço de alarmes e monitoramento desse alarme, a possibilidade de atuar na planta sem cobrança alguma. Então, o que a gente conseguir conectar dos nossos clientes, a gente vai estar dando essa possibilidade para todos vocês. Então, importante, nessa plataforma, no futuro, com esses dados todos que a gente conecta, do mesmo jeito que hoje no seu celular, se você está interessado em comprar uma geladeira, você vai só ver anúncio de geladeira no Google, no celular. Se você está interessado em descobrir o que é um alecrim, é engraçado, você digita AL e o Google já completa alecrim. Mas, da mesma forma, a gente vai aprendendo com as instalações e nós estamos trazendo essa plataforma nova da Trane, onde a gente analisa todo a sua instalação e diz o que você precisa fazer para economizar energia,
tudo que você precisa fazer para trazer a máquina dos seus clientes para a condição do dia zero de projeto, como que fazer para a energia, para a eficiência energética ficar bem acima do dia zero. Então, todos esses são serviços futuros que a gente vai estar vendendo logo depois dessa crise para todos aqueles que estiverem conectados. Todos que estiverem conectados, que quiserem continuar só com os alarmes, não tem problema nenhum, a Trem não está cobrando. Para quem quiser ir mais além, a gente tem muito mais e vai ter muito lançamento nesses próximos meses e anos. Sensacional, Matheus. E o pessoal que tiver mais interesse, tiver interesse, na verdade, nesse material todo que você comentou, pode entrar em contato com a gente através do site e tudo mais, que a gente manda o material para todo mundo, né? Quem tiver interessado em fazer parceria, pode entrar em contato direto. Pode mandar recado aqui no Instagram. Eu juro para o Thiago que eu vou responder todos a tempo que precisarem. Eu deixo o meu telefone, celular, e-mail, tudo. Pessoal, esse é um tempo de criatividade, liderança e empatia. A gente tem que deixar um pouco o que separa a gente e se juntar. Não interessa como você pensa, quais são suas ideologias, mas vamos ter empatia um pelo outro, entender um pouco o ponto do outro e assim a gente pode crescer junto. E é o que a gente fala, né? Junto a gente é mais forte, né? Não tem agora essa coisa de um ser concorrente do outro. Junto a gente é mais forte. A gente está fortalecendo aqui uma área, né? Então a gente está fortalecendo todo o povo, todo o público de refrigerista e tudo mais. Então, junto a gente é mais forte. Bem isso, deixar separado o que nos diferencia e juntar mais aquilo que nos faz próximos, né? Aquilo que nos faz humanos. Humanos, boa! O Matheus está muito filosófico hoje. Gostei das suas palavras, Matheus. Tá bom, obrigado. Mais algum ponto, Matheus? Ou terminamos? Não, é isso. Passamos 6 minutos do tempo. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. A gente bateu 120 pessoas, Matheus. Foi mais do que as outras lives, então o pessoal estava bem interessado mesmo nos assuntos, hein? Tem que agradecer o Thiago, que faz toda a propaganda dessas iniciativas. Ele, o Noda, né? O Noda também. O japonês da Federal que veio trabalhar na Trem. Mas é isso, pessoal. A gente que agradece aqui o teu tempo, essa divisão aí de informações que você teve aí com a gente. Pessoal, se tiverem dúvidas, qualquer dúvida relacionada a serviço, sobre os produtos que o Matheus falou, entre em contato com a gente por direct, a gente passa os contatos do Matheus ou encaminha a tua solicitação para ele, com certeza ele responde, ou alguém do time dele responde. Então, podem ficar tranquilos que a gente entra em contato, a gente retorna realmente o contato para vocês. Matheus, mais uma vez, muito obrigada aqui por tua participação, pelo tempo aí, pela divisão de informações. E, pessoal, só lembrando que amanhã tem live de novo às 6h30, então quero todo mundo aqui de volta. Valeu, Matheus, pessoal. Obrigado abraço. pela presença. Obrigado, Clarissa. Valeu. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.